Amém? Jesus é o Senhor. Esta invenção é muito importante. Ela está dentro da palavra que nós vamos ver hoje e amanhã pela manhã. Apartar-se de Abraão resultou em maldição após maldição. É que o irmão falou. Ou seja, Ló estava seguindo a Abraão. E com certeza Abraão abençoou Ló, que Ló era o seu sobrinho. E Ló tornou uma pessoa próspera, abençoada, tornou alguém justo. Mas continuando, o ressentimento cultivado por gerações levou os descendentes de Ló a se opor ao povo de Deus. Ou seja, o ressentimento cultivado por gerações levou os descendentes de Ló a se opor ao povo de Deus. Isso é extremamente perigoso. Quem se afasta da bênção, a bênção hoje é Cristo. Antigamente, lá na época de Abraão, a bênção estava com Abraão. Hoje a bênção está com Cristo. Nós somos abençoados hoje em Cristo. A bênção está no Cristo ressuscitado. Quem se afasta da bênção, muitas das vezes volta-se contra ela. Por isso não sigamos esse caminho. Permaneçamos perto da bênção. Qual é a bênção? Perto da palavra e da presença do Senhor. Vamos permanecer perto da bênção, que é a palavra e a presença do Senhor. Nós estamos ruminando essa história de Abraão. É uma história muito linda, né? Muito interessante. Mas Abraão foi um exemplo de fé para nós. Um exemplo a ser seguido por nós. Desde que o título do alimento diário é esse título aqui. Deus põe Abraão à prova. Então, desde que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, lá no primeiro chamamento, ele estava sendo o quê? Provado. A fé que Abraão tinha não era dele. A fé foi Deus que deu para ele. Deus o chamou e colocou a fé dentro desse homem, que era Abraão. E Deus começou então a provar a fé dele, né? É o que nós estamos vendo aos longos dos meses, a história de Abraão. E a fé que nós temos hoje, essa fé que nós temos não é nossa. Essa fé veio de Deus. Essa fé é um dom de Deus. Quando alguém pregou o evangelho para mim, aos 7 anos de idade, uma criança de 7 anos de idade, eu criei. Por que eu criei no evangelho? Porque Deus usou alguém para pregar o evangelho para mim, e Deus me deu fé naquele momento, e eu passei a crer. Se a pessoa fosse pregar o evangelho para mim, uma criança de 7 anos de idade, e Deus não tivesse dado esse dom para mim, que é a fé, eu não iria crer, como muitos hoje não crê. Quando você vai falar do evangelho para alguém, tem pessoas que chegam até chorar. O coração dela rasga. As suas palavras são palavras ungidas, palavras de Deus, e quando ela chega no coração do eleito, do chamado, do escolhido, muitos chegam até chorar. E elas crê, porque naquele momento Deus colocou a fé nelas. E o que você falou para elas não é também nenhum mérito seu. Foi o Espírito Santo que está unido ao seu espírito, que usou a sua boca, que usou os seus lábios para falar para ela. Então não há mérito de quem crê e não há mérito também de quem fala a
palavra. Existe um jargão no sistema religioso que Roma adotou isso, os evangélicos abraçaram e muitas das vezes nós trazemos isso para a vida da igreja. É tipo assim, alguém pregou o evangelho para outra pessoa e aquela pessoa veio a crer no Senhor e veio até reunir conosco. Aí aquela pessoa fala assim, ah não, o irmão tal é o meu pai na fé. Mentira. Não existe pai na fé. O nosso pai na fé é Cristo. Eu não tenho pai na fé. O meu pai na fé é Cristo. Deus não divide a sua glória e a sua honra com nenhum mortal. Quando eu digo assim, o Gleice é o meu pai na fé, eu estou dando honra para quem? Para o Gleice. Estou dando honra e glória para ele. E Deus não divide a sua glória com ele. Então o nosso pai na fé é o Cristo ressuscitado. Mas o jargão é formado, né? O jargão está aí. Ah não, o irmão Diogo pregou para mim, eu criei, ele é o meu pai na fé. Não, não aceite isso. O pai da fé é Cristo. Cristo usou a boca do irmão, o irmão falou do Senhor para você, Deus te deu a fé e você creu. Não há mérito seu e nem mérito de quem falou. Toda honra e toda glória, todo louvor pertence a quem? Ao Senhor Jesus, ao Cristo ressuscitado. Então isso aconteceu com Abraão, ele foi chamado desde o dos caldeus e a fé que Deus deu para ele foi sendo provada. Isso acontece também conosco. Quantas vezes eu sou provado durante o dia? Quantas vezes nós somos provados? Às vezes falhamos na provação e às vezes somos aprovados. Aconteceu com Abraão. Ele foi para a terra de Canaã. Primeiro ele não queria ir, Deus apareceu para ele em Gênesis 12, falou para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e tal. Ele não creu totalmente naquilo, mas ele foi. Chegou em Canaã, Deus provou a fé dele. Houve escassez de alimento. Ao invés dele confiar no Senhor que tinha chamado ele, porque quem fez o chamamento é fiel, que era o próprio Deus, o que ele fez? Ele não conversou com Deus, ele não teve intimidade com Deus, não perguntou nada a Deus, ele simplesmente tomou a atitude de ir para onde? Para o Egito. Então, Deus provou a fé dele, lá em Canaã. Mas a fé dele foi o quê? Reprovada, porque ele desceu para o Egito. Nós conhecemos a história. E lá no Egito, ele ficou um tempo lá, segundo a história, de 6 a 8 meses. Chegou lá, teve que mentir. Falou para a esposa, olha, você fala que é a minha irmã, que se você falar que é a minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. E ela chegou lá e falou, ó, ele é meu irmão e tal. E Abraão estava com a bênção, onde ele colocava a mão, tudo prosperava, e ele ficou rico lá. Deus permitiu que ele ficasse rico no Egito. E a esposa ficou um tempo na casa de Faraó, num processo, porque não é... Tudo é questão de cultura, né, irmãos? A cultura do povo de Faraó, naquela época, é diferente disso, da nossa cultura hoje. Aqui no Brasil, Faraó tinha lá o seu harém, né? Várias mulheres. Mas ele pegou Sara e deixou ela um tempo sendo examinada, porque ele não queria levar doença, problema para o seu harém. Ela ficou um tempo lá. Não é que Faraó ficou com Sara, mas antes dele ficar com Sara, de 6 a 8 meses, mais ou menos, segundo a história fala, Deus começou a enviar o quê? Praga para a casa de Faraó. Muitas pragas. Aí Faraó descobriu
que aquela mulher era a esposa de Abraão. Falou para ele, olha, vai embora daqui só. Pega sua mulher e seus bens e dá linha. E Abraão saiu escoltado. E para onde Abraão voltou? Para Canaã. Lá era a terra que Deus ordenou que ele permanecesse. Irmãos, olha, a nossa fé é provada a todo momento. Por isso que o título do alimento diário está dizendo, Deus põe Abraão à prova. Então nós conhecemos muito bem essa história. E no finalzinho da história de Abraão, nós vemos que Abraão já era alguém bem maduro, bem crescido. Já confiava totalmente no Senhor. No início ele não confiava no Senhor. Depois ele passou a confiar 10, 20, 30%, 40%. No finalzinho, quando ele estava oferecendo o seu filho em sacrifício, ele já tinha certeza que Deus era poderoso para substituí-lo. Aí a fé dele já estava sendo o quê? Chegando a 100% de provação. Assim é conosco, irmãos. A nossa fé está sendo provada. Uns mais, outros menos. E nós vamos nessa caminhada, né? A Bíblia diz que nós, o justo, ele vive de fé em fé. A vida do cristão é por fé. É que Jesus falou para Judas, né? Judas, aquele discípulo que duvidou. Aquele discípulo que duvidou de Cristo era Tomé. Tomé teve que tocar nas mãos do Senhor para ver se realmente era o Senhor. Não tinha fé. E era um discípulo, não tinha fé. Após o Senhor ressuscitar, ele falou, não, eu só acredito se eu tocar onde foi furado as tuas mãos. Então, às vezes nós somos esse Tomé da vida, né? Mas o cristão genuíno, ele vive de fé em fé. Ele não vive pelo que ele vê. Ele consegue enxergar pelos olhos da fé. Ele consegue enxergar usando os olhos da fé. Mas se ele quiser enxergar com esses olhos físicos, ele nunca... Nem fé ele tem. Nem fé, Deus não deu fé para ele. Se ele quiser enxergar com os olhos físicos, ver para crer, ele não tem fé. Porque quem tem... exatamente. Tem que crer para ver. Tem que crer para enxergar. E não enxergar para crer. Vamos a Gênesis 17, versículo 1. Bem conhecido nosso, mas é um versículo importante. Acharam? Gênesis 17, versículo 1. Sabemos até de cor já esse versículo, né? É um clássico entre nós. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nós conhecemos a história passada. Ele ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Deus ficou em silêncio durante 13 anos após gerar o quê? Ismael, o filho da carne. Após 13 anos, Deus aparece e fala para ele, olha Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. A partir do capítulo 17 de Gênesis, nós vemos que Abraão começou então a andar na presença de Deus pela fé. Hoje, irmãos, como que nós andamos na presença de Deus? Como que nós somos perfeitos hoje? Por meio da
palavra. Por meio da intimidade que você tem com Deus, durante o dia, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, você está caminhando pelas ruas, você está dirigindo, você fazendo os seus afazeres, as irmãs, os irmãos, as jovens, os adolescentes, e você está tendo comunhão com o Senhor, falando com o Senhor, e o Senhor falando com você. Isso é ter o quê? Intimidade com Deus. E você, quando você chega à palavra de Deus, eu digo que não é ler versículo isolado, é você observar contexto, texto, destinatário, cultura da época. Quando você vai à Bíblia com esse sentimento, você conjugando os verbos, você consegue o quê? Extrair da Bíblia, da palavra, o Espírito que há nela. Porque ela é o quê? A verdade. João 17, versículo 17. Jesus estava orando com os seus discípulos. Ele disse nessa oração que ele que ele estava orando para os discípulos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu pergunto para vocês, existia esse livro aqui na época? Não. Existia o Pentateuco, o Torá, mas existia os pergaminhos da lei de Moisés. Mas Jesus não estava referindo a essa escritura, a essa palavra. Ele estava referindo que ele falava com os discípulos, o falar dele. Até esse momento, Gleison, Jesus tinha tido muita conversa com os seus discípulos. Por isso que ele diz, santifica-os na verdade. O que Jesus falava vinha de quem? Do Pai. Por isso que ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que palavra era essa? As palavras que estavam saindo da boca de Jesus de Nazaré na época. E hoje essa palavra está neste livro aqui. E eu digo para vocês uma coisa. Mateus, Marcos, Lucas, João é a biografia do Senhor Jesus. São os livros que contam a história de Cristo. Velho Testamento, todos eles inspirados por Deus. Romanos a Hebreus, 14 epístolas. Nós cremos que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, e não há dúvida nisso. Então, de Romanos a Hebreus, 14 epístolas, 14 cartas, dadas por revelação. Apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até ao terceiro céu. O evangelho de Paulo não é por inspiração, não é por sopro, mas por revelação. É o verdadeiro evangelho que nós temos. O apóstolo Paulo é escritor de quem? É o nosso escritor. Escritor dos gentios. Pedro, João, Tiago. Escreveu para quem? Para os judeus. Eram os apóstolos da circuncisão. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu para quem? Para nós. Eu estava tendo comunhão com esse irmão que eu mencionei mais cedo para vocês. Esse irmão que está tão preocupado com o cenário mundial. Eu falei para ele, meu irmão, vai nas cartas de Paulo. Vai lá que você vai ser liberto. Porque as cartas de Paulo são cartas libertadoras. Eu disse para ele, vai lá em Romanos 8, versículo 1, lê lá. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Ele falou que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem disse isso? Apóstolo Paulo. Os demais apóstolos disseram isso? Não. Hoje eu sempre digo, as algemas dos cristãos não deveriam estar nem nos pulsos, mas está aqui, no córtex frontal, na mente. Não faça isso, não faça aquilo.
Porque se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai para lá, você vai queimar no mármore, você vai... Lá o fogo não apaga, o verme não morre. E eu digo para vocês, os templos estão lotados de pessoas. Passei num templo um dia atrás, tinha uma faixa escrita assim, bem-vindo à casa de Deus. Aí eu passei de moto, dei uma olhada assim, vi escrito, bem-vindo à casa de Deus. Ou seja, e lá dentro, superlotado de irmãos, eles estão lá presos dentro daquela gaiola, dentro daquele alçapão, dentro daquela de 4 paredes, e quando você pergunta para eles, onde você está indo? Estou indo na casa de Deus. Porque para eles, 4 paredes é a casa de Deus. Mas a casa de Deus hoje, na Nova Aliança, no Evangelho da Graça, somos nós. Nós é que somos a casa de Deus. Tem uns que se você perguntar, onde você vai, meu irmão? Estou indo adorar o Pai. Estou indo na casa do Pai. Mas nós sabemos que nesse pacto, debaixo da graça, do Evangelho da Graça, o templo, a morada de Deus, somos nós que estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui dentro de 4 paredes, num lugar bem confortável. Mas aqui é um salão, aqui é um auditório. Eu e vocês que somos a igreja. Aqui está reunido nessa noite a igreja. Mas essas 4 paredes não tem nada a ver com a igreja. Gênesis 18, nós vamos entrar no assunto desta noite, que o assunto é a destruição de Sodoma e Gomorra e a história de Ló. É o assunto dessa semana. Aqui em Gênesis 18, versículo 1 e 2, até o nosso irmão Diogo falou um pouco no final da semana passada sobre isso, mas eu vou compartilhar com vocês alguns pontos aqui de Gênesis capítulo 18. Vamos ver o versículo 1 e o 2. Todos acharam? Apareceu o Senhor a Abraão nos cavaleiros de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Versículo 3. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Então, o Senhor e 2 anjos apareceu a quem? A Abraão. E Abraão estava onde? Nos cavaleiros de Manre. Manre que é o nome de uma pessoa. Esses 2 anjos e o Senhor, eles foram até Abraão anunciar o quê? Destruição de Sodoma e Gomorra. E Ló estava onde? Em Sodoma. Existem algumas linhas teológicas que falam que aqui não é o Senhor que apareceu, mas sim eram anjos. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu só posso afirmar o que está escrito. Eu não posso inferir nada, achar nada. Eu tenho que afirmar o que está escrito na palavra. Aqui está falando que é quem? O Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão. E no desenrolar deste capítulo, nós vamos ver que realmente era o Senhor. Não tem como falar outra coisa. Versículo 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Então, esse diálogo com Abraão foi anunciar que Sara também teria o quê? Um filho, que era o descendente, que era Isaac, que eles estavam há tanto tempo
esperando. Foi o Senhor com 2 anjos, em forma de homem. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Abraão responde: está aí na tenda. Versículo 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti, ou seja, a Abraão, daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Nós sabemos da história. Sara era estéril. Todos os dois, tanto Abraão como Sara, já tinham uma idade avançadíssima. Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Foi falado sábado e domingo passado pelo nosso irmão Diogo. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Ou seja, Sara, ela duvidou do falar do Senhor, santos. Ela duvidou. E ela riu. Ela não riu, ela não sorriu com os lábios, não. Ela sorriu no seu íntimo. Lá no seu íntimo ela sorriu. Ela duvidou. Como? Eu sou estéril. Eu já estou com a idade avançada. O meu Senhor, porque naquela época chamava o marido, não era de benzinho, de amor, de florzinha, não. De florzinha não, né, Diogo? Era Senhor. Por isso que ela falou: o meu Senhor também já é avançado em idade. Agora que eu vou ter esse descendente, esse filho, logo agora, ela duvidou. E ela sorriu no íntimo. Mas por que prova que aqui quem estava tendo esse diálogo com Abraão era o Senhor? Por quê? Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Eu pergunto para os irmãos: quem pode sondar mente e corações? Só o Senhor. Só o Senhor. Esse poder não foi dado a anjos, não. Anjos não podem perscrutar. Anjos não podem sondar mente e coração. Esse poder só foi dado ao nosso Deus, ao Senhor. Ela riu no seu íntimo e ele sabia, porque ele era quem? Deus, o Senhor. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Versículo 15. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Então, irmãos, o que acontece? Nada é impossível para Deus. Você pode estar passando uma situação complicadíssima. Aos seus olhos não tem saída. Você está num túnel e nesse túnel não aparece nem uma luzinha. Mas o Senhor conhece o que está no teu coração e não há nada difícil para o Senhor. É isso que ele estava falando para Abraão e Sara. Versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Ela era estéril, já bem idosa, tinha cessado o costume das mulheres. Abraão também velho, idoso. Mas nada era impossível, nada é impossível para o Senhor, para o nosso Deus. Você pode estar enfrentando qualquer situação. Para você, é uma situação que você não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas para o nosso Deus, tem saída e tem solução. Ele é o El Shaddai, o todo
Todo-Poderoso. Vamos para Romanos, depois vamos voltar em Gênesis. Romanos, aí vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 4, versículo 18 até o 21. Acharam todos os irmãos? Romanos 4, versículos 18 até o 21. Esperar os irmãos todos acharem. Amém? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Preste atenção, Abraão esperando contra a esperança. Pode explicar isso? Alguém consegue explicar isso? Abraão esperando contra a esperança. Creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Nós sabemos que foi prometido para Abraão duas descendências, uma terrenal, como a areia da praia do mar, e a outra uma descendência celestial, que era como as estrelas do céu. Nós somos a descendência celestial de Abraão, que é como as estrelas do céu. Versículo 19. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 19, ele nos diz assim, que o apóstolo Paulo aqui, ele conhecia muito bem a história de Abraão, por isso que ele está falando isso. E sem enfraquecer na fé, eu que falei para vocês, esse homem já estava com a fé totalmente apurada por Deus. E sem enfraquecer na fé, Sara enfraqueceu na fé, mas ele não. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Os irmãos entendem o que estava acontecendo aqui com Abraão, né? Quando fala que o seu próprio corpo estava o quê? Amortecido. Sendo já de 100 anos. 100 anos. E a idade avançada de Sara. E Sara ainda era o quê? Estéril. Para complicar, ela ainda era estéril. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, irmãos, tudo que Deus prometeu, ele vai fazer. Estando plenamente convicto, tendo certeza de que ele, ou seja, o Deus, o El Shaddai, era poderoso para cumprir o que prometera. Assim tem que ser a nossa fé hoje. Eu comecei no início dando aquele testemunho, milhares e milhares de irmãos estão assustados, estão com o emocional abalado. A situação econômica principalmente a situação econômica do Brasil. Tem cristãos procurando psiquiatras, psicólogos. Disse para vocês, até suicídio já está acontecendo. E no meio cristão, por causa da situação esse cenário que nós vemos aí. Irmãos, é o que eu disse, se nós dermos crédito a tudo que chega até nós, vamos chegar à loucura. A nossa solução é descansar no Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor, Ele é
onisciente. Sabe o que é ser onisciente? Ele sabe de tudo. E tudo que acontece, Júlio, tudo que acontece é permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Deus não é pego de surpresa. Somos nós que somos pegos de surpresa. Tudo está patente diante dos olhos de Deus. O que resta nós fazermos então? Descansar. Descansar no Senhor. Aí nós vamos ficar livre de tantos problemas que têm surgido no meio, principalmente dos cristãos, com respeito a isso. Vamos para Hebreus 11. Eu disse para vocês que Hebreus também é uma carta de Paulo, né? É uma carta anônima, mas nós acreditamos pela linguagem, foi Paulo que escreveu. Vamos ler versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o busca. Irmãos, de fato, de verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Versículos 11 e 12. Tudo fala que é pela fé. O nosso viver hoje na igreja é de fé em fé. Versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, ela era estéril, idade avançada, que fala aqui, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem havia feito a promessa? O próprio Deus. Versículo 12. Por isso também de um, aqui fala de Abraão, por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, que somos nós, a descendência celestial, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então era essa a bênção de Deus. Era a promessa de Deus sendo cumprida. Irmãos, nós estamos nessa noite aqui reunidos porque é a promessa de Deus. Vocês sabiam disso? Nós estamos aqui e Deus já sabia que nós estaríamos aqui nesta noite. Deus já sabia que eu estaria compartilhando com vocês esta palavra. Deus sabe de todas as coisas. É por isso que Ele é um Deus, o quê? Onisciente. Nós estamos nesta era, na nossa geração, servindo a Deus, e isso já estava no coração dele, desde antes da fundação do mundo. Davi disse que nós ainda, informe, ele já nos conhecia. Ou seja, antes da minha mãe e da mãe de vocês se engravidar, Deus já sabia quem seria. Já sabia até o nome que a sua mãe ou que o seu pai iria dar a você. Ele já sabia. Até o seu nome ele já sabia. Isso é o que, irmãos? A onisciência de Deus. Por isso que eu estou falando para vocês, não fiquem alarmados, não fiquem assustados. Tudo está no controle de
Deus, santos, tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Creia nisso. Temos que crer e tomar o quê? Tomar posse dessa promessa, dessa palavra. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 18, versículo 22. Então partiram dali aqueles homens, aqui já é os anjos, em forma corpórea de homens, porque eles veio até Abraão e foi até Ló em forma de homens. É Deus que faz isso, viu, irmãos? Não tem como explicar isso. Isso é coisa de Deus. O Senhor vinha em carne, comer, dormir. Os anjos, que é espírito também, vinha em carne, comer, dormir. Isso é coisa de Deus, não há explicação para isso. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Quem foi para Sodoma? Os dois anjos. E o Senhor ficou com quem? Com Abraão. Então partiu dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença de quem? Do Senhor. Os dois anjos foi ter um diálogo com Ló, que Sodoma ia ser destruída, e Ló estava lá com a família, mas o Senhor permaneceu com quem? Com Abraão. Versículo 23. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Abraão começou um diálogo com Deus, com o Senhor. Por quê? Porque lá em Sodoma estava Ló, que era o seu sobrinho. Nós vemos isso no capítulo 13 de Gênesis, que Ló foi armando as suas tendas até chegar na cidade de Sodoma. E Sodoma iria ser destruída por causa do pecado daquele povo ali. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Perguntou para o Senhor. O Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Foi a pergunta que ele fez para o Senhor. Versículo 24. Abraão falando com o Senhor: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Abraão começou intercedendo, falando: Senhor, se tiver lá 50 justos, mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade? O que o Senhor falou para ele no versículo 25? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão falando para Deus. Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. O Senhor falou: não, se lá tiver 50 justos, eu vou poupar a cidade por amor dos 50 justos. Mas tanto o Senhor sabia que não tinha, e Abraão também sabia que não tinha. Não tinha 50 justos lá. Estou resumindo aqui, por causa do horário. Versículo 27. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ou seja, baixou 5. Era 50, agora é 45. Ele respondeu: não a destruirei se eu achar-lhe 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Você foi falando com ele, né? Aí chegou aqui no versículo 32. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor. Porque Abraão estava perguntando demais. Era muita intercessão que Abraão estava fazendo. Aí no 32, o Abraão disse para o Senhor: disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez.
se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Vocês conhecem a história, vocês estão lendo o Alimento Diário, estão ouvindo a live, as mensagens. Vocês sabem que Abraão parou nos 10 aqui. Mas a família de Ló tinha 10 pessoas? Não tinha 10 pessoas. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Deus teve que destruir a cidade. Porque a família de Ló não tinha... tirou eles de lá. Não tinha 10 pessoas. Abraão parou no número 10. Mas Abraão sabia que o número da família de Ló não chegava a 10. Mas o que aconteceu? A cidade foi destruída, Deus tirou, amanhã nós vamos ver sobre isso, amanhã. Deus tirou Ló, a esposa e as 2 filhas. Mas destruiu toda a cidade. O que nós entendemos nisso, irmãos? É que Deus, Ele é justo. Ele, com certeza, não iria destruir o justo com o injusto. Mas, como Sodoma e Gomorra estavam numa situação tão difícil, tão complicada, aquele pecado terrível deles ali, não tinha outra maneira de Deus fazer a não ser destruir aquela cidade, aquele povo. Ou seja, Deus ia exercer juízo sobre aquele povo de Sodoma e Gomorra. Mas por causa de Abraão e também Ló, ele era justo, Deus retirou eles de lá. Nós vamos ver isso amanhã. O que acontece hoje? Hoje nós vivemos numa civilização, já se passaram 20 séculos da história da igreja, e se lá 6.000 anos atrás, Grace, já estava acontecendo isso, imagina na atual geração, em pleno século 21. Ainda mais com o avanço da tecnologia, da internet. Mas a diferença que nós temos hoje é que Deus mandou seu Filho. Ele mandou Cristo. Nós temos um hino que fala isso. Mandou Cristo e pôs fim a isso. Deus não vai destruir. Deus não vai mais exercer juízo. Já exerceu, já fez. Hoje, irmãos, nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor. Não é que tem muita gente, muitos cristãos, querendo ser abençoado por Deus. É o que eu disse no início para vocês. Muitos vão aos templos buscar bênção, eu quero ser abençoado, eu vou chegar lá, fulano de tal vai colocar a mão na minha cabeça, eu vou chegar lá, fulano de tal vai passar um óleo na minha testa, eu vou chegar lá, eu vou pegar uma fita, eu vou pegar um envelope. Irmãos, não, nós sabemos disso, nós estamos livres disso, porque nós estamos debaixo da graça de Cristo, mas muitos irmãos estão atrás disso. A bênção já está conosco. Nós não vamos ser abençoados. Diogo falou isso semana passada. Nós não vamos ser abençoados. Nós já somos o quê? Abençoados. Quando, irmã Ana, que nós fomos abençoados? Quando Cristo estava lá naquela cruz, com os braços abertos, antes de entregar o seu Espírito ao Pai, ele disse uma palavra, tetelestai, do grego, que significa, tudo está
consumado. Ele disse, tudo está consumado. Então ali nós estávamos sendo perdoados, a nossa dívida de pecado estava sendo rasgada. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O véu do tempo foi rasgado quando Cristo entregou o seu Espírito. Mas tem muitos líderes cristãos tentando consertar o quê? Costurar o véu novamente. Mas nós estamos livres. Livres por causa de quem? Cantamos um hino aqui nessa noite. Por causa de Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor é de Cristo. Não há honra, não há glória, não há louvor para nenhum mortal. Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. A glória, a honra e o louvor é dele, pertence a ele. Quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos o quê? Enaltecendo o nome do Senhor. Nós estamos, Pedro, o exaltando, louvando a Ele, porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Então não adianta, irmãos, nós andarmos ansiosos, a Bíblia fala isso, nós andarmos ansiosos, preocupados, não adianta, isso não vai adiantar. O que nós temos que fazer? Tomar posse da bênção que é nossa, tomar posse. Para tomar posse, o que eu preciso fazer? Aí nós lembramos do filho pródigo. Filho pródigo, ele estava lá passando fome, tinha acabado o dinheiro dele, e ele tomou o quê? Uma atitude. Vou levantar e vou ter com o meu pai. A nossa atitude é essa, é de tomar posse das bênçãos que Deus já nos deu. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou muito abençoado. Eu e a Isabel, nós somos muitos abençoados. Às vezes eu digo para o Senhor, eu não mereço, Senhor. Eu não mereço tanta bênção. Santo, eu digo isso para o Senhor. Eu não mereço tanta bênção. Irmãos, quando eu digo isso para o Senhor, que eu não mereço tanta bênção que Ele tem derramado sobre a minha vida, sobre a vida da Isabel, eu estou confirmando que eu estou tomando posse da bênção de Deus, da bênção que é minha. Mas muitos cristãos estão cabisbaixos, derrotados, tristes, depressivos, doença de pânico. Por quê? Porque não sabem o tamanho do Deus que está morando dentro deles, que é o quê? Cristo, Paulo. Cristo está em nós. A bênção está em nós. Isso é motivo, irmão, de nós alegrar e muito. É motivo de pular, é motivo de cantar, de dançar, de louvar. Porque esse Cristo é o que fala 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Alguém pode falar assim, mas eu estou passando por uma situação difícil. Sim, se nós olharmos para este tabernáculo terreno, tem muitas dificuldades, muitos problemas de enfermidades. Mas quando você volta ao Espírito e olha para o autor e consumador da fé, você se renova. Porque esse aqui não é a nossa verdadeira habitação. A nossa verdadeira habitação é quem? É o Senhor. É o Senhor. Ele que é a nossa verdadeira habitação, irmão. E Ele já está em nós. Que coisa grandiosa. Ele já está em nós. Não precisamos ir buscar a Deus no monte. Ir buscar não sei aonde. Não. Ele já está em nós. Nós reunimos para o exaltar. Exaltar a sua glória. Amém. Jesus é o Senhor.